Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Renan Mesquita, professor de Filosofia e Sociologia. Nesse vídeo aqui nós vamos continuar tratando sobre o assunto História da Filosofia. Então esse é um dos tópicos do SSA, falar da divisão de tempo do conhecimento filosófico, né? Vamos estudar então História da Filosofia. Então no vídeo anterior nós falamos um pouco sobre a diferença entre o que é propriamente filosofia e História da Filosofia, que são coisas diferentes, né? E nós vamos estudar os períodos da história da filosofia, então é bom saber dos períodos. Os períodos da história da filosofia conciliam com os períodos da história. Então existe antiga, medieval, moderna e contemporânea. Então, já falamos de história antiga. A história antiga, basicamente, da filosofia, a gente divide entre os pré-socráticos, os filósofos do período de Sócrates, né, que foi Sócrates e os sofistas, Platão e Aristóteles e os helenistas. Para Enem, para SSA de História Antiga, o que cai é isso. E ainda nesse vídeo, nós vimos já a filosofia antiga até Platão, no outro vídeo. Nós vamos ver nesse vídeo Aristóteles helenistas e a filosofia medieval, dentro da ideia de patrística e escolástica. Ok, pessoal? Então vamos lá. Vamos falar sobre Aristóteles, mas para entender Aristóteles com mais propriedade, é bom que a gente lembre um pouquinho de Platão, não é isso? Então, só para lembrar aqui, essa corrente começou com Sócrates, Sócrates teve como discípulo Platão e Platão teve como discípulo Aristóteles. Vamos fazer um breve resumo de Platão aqui, né? Isso aqui com relação ao que esses pensadores interpretavam, o que seria o conhecimento. Então vamos lá, eles falaram muitas coisas, vamos estar aqui falando só com relação ao conhecimento. Como é que Platão tentou explicar o conhecimento? Uma das maneiras que Platão encontrou foi, Platão ele tinha um questionamento na cabeça dele. Ele pensava assim, com relação aos seres humanos, por exemplo, existem vários seres humanos, não existem dois seres humanos iguais, existem homens, mulheres, velhos, crianças, negros, asiáticos, arianos, existem muitos seres humanos muito diferentes, não existem dois iguais. No entanto, na nossa cabeça existe apenas uma ideia de ser humano. E ela serve para a gente identificar todos os seres humanos. A gente vê um negro idoso e a gente vê uma criança indígena, são totalmente diferentes, mas nós sabemos dizer que os dois são seres humanos. Como é possível isso? Que nós tenhamos uma ideia de ser humano e ela serve para designar tantos seres humanos tão diferentes. Esse foi um problema do conhecimento. Qual foi a dedução que Platão chegou? Estamos falando de Platão. Platão ele chegou à ideia, ele chegou à conclusão de que o conhecimento não pode ser adquirido a partir da matéria, porque a matéria muda muito, a matéria ela se transforma, ela é possível dela nos enganar, dela causar ilusões. Então a matéria não é uma boa fonte para encontrar conhecimento. Então, onde é que o conhecimento vem? Como Platão tinha ideias espirituais com relação a outros mundos, com relação a espírito, então ele pensou, o conhecimento que o ser humano tem, ele não vem desse mundo, ele vem de um outro mundo. E a nossa alma, como pertence a outro mundo, a nossa alma consegue acessar essa informação. Qual é o atributo da alma que acessa informações? A razão. Então, o ser humano que utiliza a razão, ele consegue acessar as ideias do mundo das ideias. E é por isso que, mesmo as coisas sendo tão diferentes, eu tenho apenas uma ideia, porque a minha alma pertence a outro mundo e ela acessa esse outro mundo. As coisas nesse mundo são cópias imperfeitas das ideias perfeitas de outro mundo. É assim que Platão tentou explicar a realidade, bem resumidamente. Aristóteles tentou enfrentar o mesmo problema, como entender o que é o conhecimento. Então Aristóteles ele acreditava que não era uma boa ideia, para explicar o conhecimento, dividir a realidade em dois mundos, o mundo das ideias e o mundo da matéria, o mundo inteligível e o mundo sensível. Ele achou que não era bom. Ele falou, esqueçamos o mundo das ideias, vamos tentar entender o que é o conhecimento apenas a partir desse mundo em que nós vivemos.
Aristóteles discorda de Platão e defende a existência de um único mundo, este em que vivemos. Não existem formas perfeitas das coisas que existem em outro mundo. O que existem são os conceitos que formamos das coisas e que são o conjunto das características que temos em nossa mente. Então, Aristóteles ele não defendeu a existência de ideias perfeitas. Não existem ideias perfeitas. Não existem ideias em outros mundos. O que existe, na verdade, eu vejo várias cadeiras e a minha mente realiza um processo que é chamado de abstração. O que é abstração? Eu pego características comuns a todas as cadeiras e eu crio na minha mente um conceito só com as características que são possíveis de se encontrar em todas as cadeiras. Então, sempre que eu ver uma cadeira, eu vou saber identificar que aquilo é cadeira, porque eu construí um conceito de cadeira na minha cabeça. Não que a minha cabeça pegue informações de um outro mundo. Então, para Aristóteles, não existem ideias. Quem falou de ideias foi. Quem falou de ideias foi. Vou colocar aqui, ó, riscado. Quem falou de ideias foi Platão. Platão acreditava que existiam ideias. Para Aristóteles, o que existem são conceitos. Para Platão, o que acontece é um processo chamado de reminiscência. Através da reminiscência, o homem acessa as ideias. Para Aristóteles, não. Através de um processo chamado abstração, o ser humano cria conceitos na sua própria mente. Então, Aristóteles explicou o conhecimento a partir dos acontecimentos aqui nesse mundo, e Platão explicou o conhecimento a partir de acontecimentos em outro mundo, ok? Outra coisa, por isso é necessário estudar as coisas ao redor desse mundo. Platão acreditava que o conhecimento verdadeiro vinha através do uso puro da razão. Nós tínhamos que nos afastar do mundo material e sensível. Aristóteles não. O conhecimento é adquirido através do contato com o mundo. Se eu quero estudar plantas, então eu tenho que entrar em contato com o maior número possível de plantas. Isso vai ajudando a minha cabeça, através da abstração, a criar conceitos mais ricos e bem elaborados. Para entender as coisas, Aristóteles desenvolveu um conjunto de conceitos gerais do ser, ou seja, de tudo que existe. Então, para ajudar a entender a realidade, ele criou alguns conceitos. Isso não cai muito no SSA, mas pode cair no Enem. Então, ele falou, para nós entendermos o ser, as coisas que existem, é bom a gente identificar que no ser existe forma e matéria. Tudo que é ser, tudo que existe é composto de algum material e esse material tem algum formato. Tudo é composto de forma e matéria. Tudo apresenta ato e potência. O que é ato e potência? Ato é o que a coisa é no momento e potência é toda a potencialidade que aquilo tem de se tornar algo diferente. Por exemplo, se eu pego um caroço de feijão, se eu pego uma semente de feijão, o feijão é no momento ato. O ato do feijão é ser feijão. Mas dentro do feijão existem todas as estruturas que vão possibilitar ao feijão se tornar uma erva que vai dar mais feijão. Ou seja, um caroço de feijão é feijão em ato, mas ele tem a potência de se tornar uma árvore. Causa e teleologismo. Causa é todas as coisas que geraram algo, o que fez algo se tornar algo. E o teleologismo, teleo ou telos, significa o objetivo. Causa é o que causou, é o que fez algo ser o que é, e teleologismo é o objetivo que isso tem de ser. A causa e o objetivo final de algo, ok? Por exemplo, a causa da vassoura, uma das causas da vassoura é a madeira dela.
Uma das causas da vassoura é o homem que construiu a vassoura. O objetivo da vassoura é limpar algo, é varrer algo. Ok? Então, para que nós possamos entender o ser, nós precisamos entender todos os aspectos que giram em torno desse ser. Então, falamos aí, deu para fazer um resumo muito breve aqui da diferença de como Platão e Aristóteles interpretam o que seria e como se alcançar o conhecimento. Depois de Platão e Aristóteles, nós temos vários outros socráticos, mas aí entramos num período chamado de período helenístico. O que é o helenismo? O helenismo é um período histórico. O helenismo é um período histórico durante o qual a cultura e o ideal grego se difundem no mundo mediterrâneo ocidental e parte do Oriente, fundindo-se com a cultura local. Então, esse é assunto do primeiro ano aí para o pessoal do segundo. É possível que isso seja citado também no SSA, no SSA 2. O que é o helenismo? É um período histórico. Começa mais ou menos quando? Perto ali do reino de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele absorve a cultura grega, só que Alexandre o Grande, ele domina grande parte da Europa e parte da Ásia, ou seja, ele pega essa cultura grega que ele absorveu e ele espalha pelo mundo ocidental e pelo mundo oriental. Essa cultura grega que se espalhou para muito além da Grécia, durante o governo de Alexandre o Grande, até antes do cristianismo, é conhecido como o período helenístico. As escolas desse período basicamente procuraram estabelecer um conjunto de preceitos racionais para dirigir a vida de cada um e, através da ausência do sofrimento, chegar à felicidade. Então, o período helenístico ele é conhecido por essas características. Quais são as características do período helenístico? Ela é ética e prática, né? Ética e prática. Fala de comportamento humano, da relação realmente das pessoas com vida, ou seja, para dirigir a vida. É uma filosofia que tenta direcionar a pessoa para que ela encontre a felicidade. E dentro dessa ideia de felicidade está tentar alcançar uma ausência de perturbação, uma ausência de sofrimento. As principais escolas do helenismo são o estoicismo. Uma característica muito forte do estoicismo é a austeridade, né? Você negar todas as formas de prazer, você ser firme em dizer não. Do epicurismo é tentar viver uma vida sem exageros, mas de prazer. Do cinismo, os cínicos eles negavam as convenções sociais, eles acreditavam que essas convenções sociais não melhoravam as pessoas. O cético é aquela pessoa que põe em dúvida a capacidade humana de alcançar a verdade. O ecletismo, ele busca pedaços da verdade em vários sistemas diferentes. Ele é o eclético, ele busca em vários lugares diferentes. Essas são as escolas helenistas. Filosofia medieval. Em torno do século 4 ou 5, termina a Idade Antiga. E aí a filosofia ou a forma de pensamento que começa a predominar em todo o mundo ocidental e começa a influenciar de forma definitiva a filosofia é o cristianismo. E nessa época o cristianismo estava abordando os dogmas e qual é a forma mais segura de alcançar a salvação. Então, todo o corpo de conhecimento cristão começou a ser o foco do pensamento filosófico. Desde aproximadamente o século V até o século XV, 1000 anos, 10 séculos, do 5 ao 15, a filosofia gira em torno dos preceitos cristãos. Por causa da participação dos imperadores romanos Constantino e Teodósio, o cristianismo deixa de ser perseguido e passa a ser a religião oficial do Império Romano. Vocês sabem, o Império Romano ele foi o maior império da antiguidade e ele pegou ali a Europa inteira, todo o mundo medieval ali, todo mundo
todo o mundo europeu, todo o mundo ocidental, desculpem. Só relembrando, Constantino ele é aquele imperador que tirou a proibição que existia sobre o cristianismo, porque o cristianismo durante um período da história ele era proibido, e Teodósio foi aquele imperador que legalizou, tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano. O cristianismo torna-se uma instituição. Como assim uma instituição? Deixa de ser apenas um corpo teórico-mental e se torna algo palpável, ou seja, igreja. E a igreja não era só a igreja era a igreja e também era política, porque existia uma conciliação muito forte entre igreja e Estado, entre igreja e a instituição política, os reis, a monarquia. Então a igreja, o cristianismo, ele é não só igreja, mas ele é uma instituição do Estado. Diferente dos pensadores gregos, os filósofos cristãos não acreditavam que a verdade fosse alcançável apenas pela força da razão humana. Então temos aí, qual foi a contribuição ou quais foram os conceitos novos que o cristianismo trouxe para o pensamento da época? Por que aquela filosofia antiga já não era mais suficiente? As pessoas trouxeram novas formas de pensar a verdade. Que formas foram essas? Bem, durante toda a Idade Antiga, os filósofos, quando eles deixaram a ideia de mito de lado, eles passaram a assimilar a ideia de que, através da razão humana, através do pensamento, através do esforço intelectual, o homem consegue alcançar a verdade. Então, este preceito viveu durante toda a antiguidade. Isso só começou a ser questionado um pouco com os sofistas e os céticos. Mas os filósofos acreditavam que a verdade é alcançável através da razão humana, através da razão e do esforço, da discussão, do debate, do esforço filosófico, da ação, da atitude filosófica crítica, era possível de alcançar a verdade. Com essa ideia de cristianismo, de que apareceram dogmas que a verdade não alcançava, então a razão perdeu crédito durante a Idade Média. E aí surgiram novas formas de buscar a verdade. Que formas foram essas? Novos conceitos foram introduzidos. Primeiro, a fé. Não só a razão, mas também a fé, um outro atributo da alma humana, do ser humano, que é não a atividade mental, mas você entra em contato com algumas verdades que você pensa, eu nunca chegaria a essa dedução, só que faz muito sentido para mim. Então, já que faz sentido para mim, mesmo que a minha razão não me diga que aquilo é verdade, então eu passo a assumir aquilo como verdade. Então, existem verdades que são alcançáveis pela razão, pelo esforço humano, mas existem verdades que são alcançáveis porque fez sentido para mim, mesmo que não faça sentido racional. Então, eu assimilo aquilo pela minha fé, apenas uma fé de que aquilo é verdade. O enviado é a ideia de que existem pessoas, profetas, messias, existem pessoas que conseguem adquirir uma verdade que às outras pessoas não é dada. São pessoas que Deus mandou diretamente para dizer verdade que o homem não consegue alcançar de outras formas. Que é um conhecimento revelado, é um conhecimento que é dado ao homem diretamente de Deus ou de outras entidades espirituais. O que são sagradas escrituras ou escrituras sagradas? O profeta enviado, ele recebe um conhecimento revelado direto de Deus que a razão não alcança e aí ele escreve ali em escrituras e aquilo ali passa a ser escritura sagrada, você não pode questionar aquilo. Então, os filósofos medievais, eles distinguem dois tipos de verdade. Existe uma verdade da razão, então a razão funciona, ela consegue dizer e constatar certas coisas. E passa a existir também as verdades de fé. São verdades, não são adquiríveis através da razão, mas como elas vieram através de acontecimentos sagrados, então elas são verdades também, mas são verdades de fé. Dentro desse período, dois filósofos se destacaram, que foi Santo Agostinho, que ele esteve presente dentro de um período chamado patrística, e São Tomás de Aquino, que esteve presente durante um período que ficou conhecido como escolástica.
Quais são as características da patrística e da escolástica? A patrística é conhecido como, patrística vem de pai, né, de padre, foi uma época em que os padres da igreja estavam tentando provar que os dogmas e que a razão e que a fé tinha mais poder do que a razão. Ou seja, foi uma época em que tentou-se mostrar que a fé prevalecia sobre a razão. Na escolástica, já são mais professores, filósofos, não só os padres, né? E aí eles tentam, a fé continua predominando, só que agora eles não querem só provar que a fé é superior à razão. Eles querem mostrar que é possível utilizar a razão para explicar alguns dogmas da Igreja Católica e do cristianismo da época. Ok, pessoal? Falamos aí das características, falamos ainda um pouco da Idade Antiga através de Aristóteles e do helenismo, entramos aí em Idade Média e terminamos o conteúdo desse vídeo, ok? Até a próxima, pessoal.